Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo? Vamos para a apresentação do nosso novo executivo de futebol, do nosso timão. É isso aí, pessoal. Segue mais o vídeo aí. Não se esquece de se inscrever, deixa seu like aí para fortalecer o meu trabalho. Vamos para lá mais um vídeo? Segue aí. A apresentação oficial de Marcelo Paz como novo executivo de futebol do Corinthians. Passo a palavra para o presidente Osmar Stabile para fazer a introdução aqui da nossa coletiva. Bom dia a todos. Satisfação em estar aqui novamente com vocês. A gente quer passar para vocês aqui que o novo executivo do futebol do Corinthians, para que a gente continue trabalhando para que a gente possa organizar o Corinthians em todos os aspectos, buscar condições de reestruturar a parte financeira como um todo, a parte administrativa. Então nós trouxemos o Marcelo com esse objetivo. A gente conhece o profissional de mercado que procura trabalhar dentro dessa expectativa do Corinthians aí, a expectativa da presidência, para buscar as melhorias, principalmente as melhorias contínuas. A gente não quer mudanças que fossem mudanças de reengenharia, mas nós queremos mudanças de melhorias contínuas. Pegar os processos que estão atuais e melhorando dentro da possibilidade. Então esse é o trabalho que nós estamos realizando em todos os aspectos, em todos os processos do Corinthians, e aqui no futebol também não é diferente. Então por isso a gente entendeu que o Marcelo pudesse trazer isso para nós, nos ajudar a organizar dentro daquilo que é a nossa expectativa. Então tá bom, quero aproveitar a oportunidade, dar aqui as boas-vindas para o Marcelo. Boa-vinda. Seja feliz aqui, junto conosco aqui, porque esse ano tem muito trabalho aí pela frente, mas é trabalhando que a gente consegue as realizações. Trabalho, dedicação, é isso que a gente consegue. Não basta a gente ter só conhecimento e ficar parado. Conhecimento e colocar isso em prática. É isso que o Marcelo é capaz de fazer. E eu estou aqui também para dar, além de paz, da estabilidade também. Boa dupla, né? Exatamente, boa dupla. Quero passar aqui para você, aproveitar essa oportunidade também, passar aqui a camisa. Aqui, ó, segurar aqui assim, abrir um pouquinho. Isso. A tradição nossa agora é abrir aqui assim, ó, olha que bonitinha. O copo tá ali atrás. Baixa um pouquinho. Vou baixar. Agora viramos. Baixar um pouquinho agora, né? Isso aí. Então tá bom, eu deixo à vontade vocês agora. O Marcelo faz as perguntas e no final eu volto para conversar com vocês. Tá bom? Obrigado, presidente Osmar Stabile. Em instantes, a gente começa a entrevista coletiva. Antes, apenas o nosso novo executivo de futebol vai dar uma palavrinha aí com vocês. Oi, opa. Bem, boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Estou muito honrado, muito feliz. Quero fazer alguns agradecimentos para iniciar essa fala. Quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza absoluta que Ele desenhou esse caminho, que Ele colocou essa oportunidade na minha vida. E eu estou muito feliz e muito grato de poder me mudar, estar em São Paulo, estar no Corinthians, um clube gigante, um clube de uma torcida extraordinária. E para mim é uma honra, um orgulho e tem sido uma alegria esses dias. As pessoas falam, o Corinthians, você vai ter muito trabalho, você é muito corajoso. Eu estou gostando, viu? Estou gostando da rotina, do dia a dia, dos problemas, das coisas que tem que se enfrentar. Estou encarando com uma energia muito grande, com uma alegria muito grande. Sei que a caminhada é longa, sei que quando a bola começa a rolar, as coisas também mudam. Mas estou muito feliz de estar aqui. Então, quero agradecer a Deus.
Quero agradecer ao presidente Osmar pela confiança, pela ligação, pela moral que ele está me dando, né, de realmente apoiar as ações que estão sendo feitas, né. O que ele me disse ao telefone está na íntegra, né, dando espaço, dando apoio, e a gente vem se conhecendo mais no dia a dia, trocando demandas. Então tenho que fazer um agradecimento muito especial ao presidente Osmar, né, e toda a sua diretoria pelo apoio, pela confiança de poder estar aqui e a quem eu vou servir, né? Servir ao presidente, servir ao Corinthians, servir à torcida do Corinthians. Quero agradecer à minha família, porque entendeu essa mudança. É a primeira vez que eu saio de Fortaleza, eu sempre morei na cidade de Fortaleza, nascido e criado, e eles entenderam, pai, mãe, esposa, filhos, apoiaram esse desafio, né, e estão felizes também. E quero agradecer, por último, e não menos importante, ao Fortaleza, porque foram 11 anos de trabalho, foram 11 anos de dedicação, um momento brilhante na história do clube, tudo que aconteceu por lá nos últimos anos foram coisas inéditas a nível esportivo, estrutural, de imagem, e se eu estou aqui, eu devo muito ao Fortaleza por ter me dado essa oportunidade, ter me projetado, então não posso deixar de citar, porque foram 11 anos de convivência, né? Então, fico à disposição de vocês. Vejo que é um grupo bem jovem, né? Tem pouco cabelo branco aqui. Cadê o Luciano? Luciano é o decano, ele estava ali, saiu. Um grupo jovem, né? Pouco cabelo branco, legal. Também sou jovem, viu? Jovem um pouquinho há mais tempo do que vocês, mas sou jovem. Então é isso, gente. Vamos aqui debater os assuntos, tratar os temas. Fico à disposição de vocês. Obrigado, Marcelo. Agora a entrevista coletiva vai começar. 40 minutos de entrevista. Olá, Marcelo. Aqui, Lili Nascimento da ESPN. Seja muito bem-vindo. Boa sorte nessa nova empreitada. A gente sabe de todos os problemas financeiros, né, que o Corinthians enfrenta. Eu queria que você passasse para a gente, de uma forma resumida ou não, fique à vontade, sobre o que foi passado para você em relação a mercado. Ok, o Corinthians vai buscar novos jogadores, mas qual o perfil? Vai pagar por valores de transferência, disponíveis no mercado, enfim, para saber o perfil de atletas que você vai poder contratar nessa temporada. Obrigada. Obrigado, Lili. Pergunta importante. O time tem necessidades de mercado, né? Nós temos um bom time, mas temos que ter um elenco mais robusto. Conversamos isso com o Dorival desde o primeiro dia. Junto com o Renan, a gente vem trabalhando a questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos 2 jogadores por posição que possam jogar qualquer jogo. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade, né? A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. O presidente Osmar me chamou também para isso, para atuar nessa reestruturação financeira. E o futebol é o carro-chefe de qualquer clube em termos de custo. Então tem que ter o cuidado no futebol. Não podemos, não faremos loucuras financeiras, que foram essas loucuras financeiras que trouxeram a situação instável hoje financeira do Corinthians, que está sendo resolvida pelo presidente Osmar e a diretoria. Então a gente vai ter que agir com criatividade para trazer jogadores a custo, jogadores agente livre, jogadores por empréstimo, mas jogadores com competência para jogar no Corinthians. E o que é que eu vejo? A marca é muito forte. O que eu vejo de oferta de atletas de grandes nomes que querem vir para cá, que fazem o esforço para vir para cá. E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, né, que hoje já fez exame médico e muito em breve, seguindo todo o trâmite do clube, né, superando os exames médicos, vai ser anunciado, deve estar domingo lá na Arena, ele que é corintiano, né? Então tem mais um motivo para estar domingo lá conosco. Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento, porque a marca é muito forte, é o ano de Libertadores, é o ano de Copa do Mundo, em que os jogadores querem estar no Corinthians para ter uma projeção também para suas seleções, não só brasileira, mas tem jogadores de outros países. Então, com criatividade, com qualidade, sem fazer loucura financeira, dentro do orçamento que foi dado e dentro do que a reestruturação financeira do clube permite. Eu já tive muitas reuniões com o Dorival, com o Renan, com o futebol, mas também tive algumas reuniões com as pessoas do departamento financeiro, para que estejamos alinhados, né, passo a passo, cada contratação, cada movimento, para poder o clube honrar com seus compromissos. Isso é um feito nosso que a gente quer fazer, que já está. O presidente Osmar deu uma entrevista ontem, de jogadores com salário em dia, premiação da Copa do Brasil já foi paga uma parte, que é importante. Então, o Corinthians tem que passar a imagem de credibilidade, de clube pagador. Isso atrai e retém profissionais. Então, esse é o nosso objetivo. Vim aqui para isso também, estou tendo todo o apoio do presidente Osmar. E a compreensão do Dorival também.
e a compreensão do Dorival, que a gente vai formar o elenco nesse formato, e o Dorival é um profissional experiente, uma alegria estar trabalhando com ele, e ele entende que esse é o caminho e está nos ajudando também nesse papel. Marcelo, boa tarde. Lucas Herrero, TV Band, seja bem-vindo. Queria te perguntar sobre a questão do Fortaleza em si, né? Porque foram 12 títulos em praticamente 11 anos, muitas conquistas, só que você deixa o clube com o Fortaleza na segunda divisão, né? Então eu queria saber se você já conseguiu administrar e identificar os erros que levaram o Fortaleza à segunda divisão, para que esses erros não sejam cometidos no Corinthians, que é uma equipe que não admite, né? Não tem espaço para 1 milímetro de erro. E se o transfer ban oficialmente já acabou, se já chegou à confirmação da FIFA, que é o que o corintiano quer saber também. Em a vida são acertos e erros, né? E logicamente que o fato do rebaixamento lá, eu já falei isso publicamente, houve erros que fazem com que a gente aprenda, cresça e não queira repeti-los. Um erro nunca é individual, principalmente no clube de futebol, ele é coletivo, as decisões são coletivas, mas quem está à frente assume a responsabilidade. Eu falei algumas vezes que acho que a gente deveria ter feito uma mudança de perfil de jogadores antes, né? Nem sempre o grupo vencedor é o que tem que continuar, às vezes é a hora de fazer a mudança e a gente não fez essa mudança. O perfil de contratação também não encaixou, né, na primeira janela, foram jogadores que... Os políticos também, né, influência externa, que é tudo que eu não quero aqui. Né? Aqui eu vim para fazer um trabalho profissional dentro do CT, com o apoio do presidente Osmar, e a gente sabe que a política às vezes atrapalha, e eu conto com o apoio da torcida para isso. Quando foi anunciado o meu nome, o que eu mais vi foi o seguinte: deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar. Se deixar trabalhar vai dar certo, deixa ele trabalhar. Então eu conto com o apoio do torcedor nessa situação de que a gente vai fazer um trabalho profissional dentro do CT, com o futebol, para dar alegria para todo mundo. Para dar alegria para quem é corintiano, independente de que situação política possa estar. Então eu quero estar alheio à questão política, né? E lá no Fortaleza houve isso sim também. Mas é um clube grande que vai voltar, deve voltar esse ano, tem muita competência, deixamos um legado enorme lá de muita estrutura física, de ativos. Mas os aprendizados servem para cá sim, a sua pergunta é muito boa. E sobre o transfer ban, né, eu acho que vai ser a nossa primeira grande vitória do ano. É um tema que eu deixo para o presidente, né, porque ele é que é o cara que está na frente disso, junto com o departamento financeiro do clube. Mas já foi pago, né? Já foi pago e muito em breve é questão burocrática para que isso caia. E quando isso cair, aí eu vou para a pergunta dela. Aí o mercado vai querer mais ainda vir para o Corinthians, os jogadores, os agentes, dizer, poxa, caiu o transfer ban. Então isso abre muito as possibilidades, a confiança, a credibilidade. Marcelo, aqui à sua esquerda, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Eu vou pegar um gancho no finalzinho dessa sua última resposta. O seu antecessor, o Fabinho Soldado, uma das reclamações que ele fez ao sair daqui é que tinha muita interferência no trabalho dele. Ele até citou que tinha pessoas, né, no Corinthians que não queriam o bem do Corinthians. Então eu queria saber se você, ao aceitar a proposta do presidente Osmar Stabile, colocou em contrato que você vai ter autonomia total para fazer o seu trabalho e só responder ao presidente, não responder a mais ninguém entre você e o presidente. Obrigado. Primeiro, mandar um abraço para o Fabinho, que é uma grande figura, fez um belo trabalho aqui, é um amigo, que eu já conversei com ele e a gente vem conversando sempre. Então, uma grande pessoa e eu quero repetir, né, o sucesso que ele teve com títulos e eu vi que ele saiu também com o carinho do torcedor. Eu não coloquei em contrato, porque eu acho que não precisa colocar em contrato o que eu pactuei com o presidente. O presidente falou isso muito claro, né, que eu ia tratar diretamente com ele, que ele ia me blindar dessa questão política e eu vim para cá para fazer um trabalho profissional. Né, e o trabalho profissional ele não pode sofrer interferências políticas. Né, a política, às vezes, tem interesses distintos. Às vezes, as agendas são outras. E eu não estou aqui criticando ninguém, julgando ninguém, nem conheço. Mas eu entendo que futebol a gente tem que fazer dentro do clube, dentro do departamento de futebol, com o isolamento necessário, com o caminho necessário. E na arena a gente se encontra, busca ganhar jogos, busca fazer o melhor para o torcedor e as questões políticas têm que ficar fora disso. Então eu sinto que eu tenho o apoio do presidente para isso e sinto que tenho o apoio do torcedor, da fiel torcida para isso. Eu acho que com esses dois apoios a gente está muito forte. Respeito todo... O clube tem essa questão, mas eu acho que um clube como o Corinthians, gigante que é, enorme que é,
passando por uma reestruturação, voltando a título, voltando a ter credibilidade, tem que apoiar, tem que juntar, não pode atrapalhar. Né? Não faz bem a pessoa que faz algo de forma proposital para atrapalhar o clube. Não é atrapalhar A ou B, ou candidato A ou candidato... É atrapalhar o clube. Isso não faz bem. E eu tenho certeza que os corintianos também não querem isso. A fiel torcida não quer isso. Então, acho que a gente tem toda a possibilidade de fazer um trabalho profissional, sem interferência, tem o apoio do presidente e é no fio do bigode. Não precisou botar em contrato isso, não. A gente entende que ele vai fazer toda essa blindagem, essa proteção, né? E a gente também aqui dentro vai fazer o nosso trabalho de maneira muito profissional. Eu ouvi isso de pessoas importantes da comissão técnica, de jogadores, de que, Fabinho conseguia segurar a onda aqui, então que a gente siga nesse mesmo caminho, que o CT esteja protegido, que o CT seja um lugar de trabalho, seja um lugar que no dia que perde um jogo, possa entrar aqui no CT e todo mundo está bem, e não a pressão tem que ser do portão para fora, na rede social, aqui dentro a gente tem que trabalhar, tem que produzir. Então, eu entendo que isso vai acontecer naturalmente, se tiver, durante a caminhada, situações assim, a gente vai tentar resolver com diálogo, com conversa, né, com parceria. Eu sou muito do diálogo, de construir, né, mas o trabalho profissional tem que ser realmente focado no futebol. Paz, boa tarde, aqui à sua esquerda, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Queria entender a situação em específico de 3 atletas do atual elenco. O Pedro Raul, retornando de empréstimo, trabalhando normalmente com o grupo, e outros 2 que estão trabalhando em horários separados, o Héctor Hernandes e o Alex Santana. O Corinthians conta com esses 3 jogadores em determinado momento da temporada, e se há também alguma negociação encaminhada, avançada, para qualquer um desses 3 nomes. Obrigado. Bem, o Pedro Raul faz parte do elenco, desde o primeiro dia treina, certamente estará na lista para domingo, e certamente vai ter chances. Então ele tem a oportunidade de jogar, de fazer gol e de consolidar a sua permanência no clube, né? Eu torço muito por isso, é um centroavante que tem qualidade. Ano passado ele me fez raiva, né, lá, e agora ele está do meu lado. Então vamos torcer para que ele faça um grande trabalho e foi abraçado por todos aqui. Alex Santana e Héctor realmente não estão no elenco e estão disponíveis para que haja algum tipo de negociação, né? O mercado são grandes jogadores, são jogadores que têm minutos, têm uma imagem boa no mercado, têm idade boa ainda, então naturalmente vai aparecer algo que possa ser encaminhado para eles. Marcelo, tudo bem? Nina Gagliotti do SBT. Eu queria voltar rapidamente nesta questão política, porque você acabou de falar que a política não tem que interferir, mas este ano é um ano eleitoral no Corinthians e dificilmente isso não vai acontecer. Eu queria saber como foi a sua conversa com o grupo, se vocês já falaram algo com relação a isso. Dorival, ano passado, por várias vezes se mostrou incomodado, teve impeachment de presidente, muitas coisas aconteceram, e até os jogadores, algumas vezes na zona mista, falaram, o Hugo chegou a dar declarações que de fato atrapalha toda essa situação. Você chegou a conversar com o grupo com relação a isso? Bem, primeiro que eu acho que depois da chegada do presidente Osmar, como o nome dele já diz, trouxe mais estabilidade, né? Já trouxe mais estabilidade, o clube conseguiu um título importante, as questões financeiras sendo resolvidas, permanência de treinador, permanência de grande parte do elenco. Então, isso são fatos positivos. O que nós conversamos com os jogadores, e é um grupo de jogadores que tem muita personalidade, eu já pude perceber, né, isso é bom, né, que eles questionam, dialogam, abrem o coração. Em pouco tempo a gente já teve algumas conversas, principalmente com os capitães, é que eles querem manter o CT blindado para o futebol, para que não tenha interferência aqui no dia a dia. Então isso está muito claro de todos, está muito claro. E isso não é uma atitude antipática, isso é uma atitude profissional. Profissional de quem quer ganhar jogo, profissional de quem quer ter tranquilidade para trabalhar, profissional de que o Dorival quer dar uma dura num jogador num treino, quer dar uma chamada mais forte, que futebol tem isso, futebol é cobrança. Então, eles têm a percepção disso, eles sabem o que é o Corinthians, os jogadores sabem o que é o Corinthians. E para o Corinthians funcionar melhor, na cabeça deles, eu acho que eles estão certos, essas interferências não devem ocorrer. Então, eu peço a compreensão de todos, e principalmente da fiel torcida para nos apoiar nisso. Vou sempre falar isso. A torcida apoiando, a torcida jogando junto, nesse aspecto também, isso é fundamental.
E tive sim conversas com jogadores, é uma preocupação, mas que dá para fazer. Isso não é algo, não é um bicho de 7 cabeças, é algo que dá para fazer, principalmente quando se tem o apoio da presidência e da torcida. Oi, Marcelo, boa tarde. Aqui à sua esquerda, Bruno Cassus, do GE. Globo. Quero te perguntar de um jogador importante para o Corinthians, o Memphis Depay. Ele tem contrato até o meio dessa temporada, já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Eu queria saber se você já iniciou, pensa em iniciar conversas com ele sobre renovação. E mais, dentro do modelo que já está vigente de contrato, se esse modelo é viável para o Corinthians, para manter, financeiramente falando. Obrigado. O Memphis é um grande atleta, né? É um craque de bola, um jogador que tem um dom de jogar futebol, que foi muito importante para o Corinthians nesse ano de 2025, na participação com os títulos, com gols, com jogadas decisivas. Não iniciamos ainda a tratativa de renovação, porque estamos focando nesse momento na formação do elenco. Então, um trabalho, né, grande de formar elenco, de achar as oportunidades criativas, né, de situação também de possíveis saídas de jogadores, renovações. É um trabalho grande que a gente está deixando esse ponto um pouquinho mais para frente, né, conforme o planejamento. E dentro do planejamento financeiro, a gente tem a despesa de todos os jogadores, de todo o elenco, de toda a comissão técnica, e a decisão de uma possível continuidade vai também passar por isso. Vai também passar por isso dentro da realidade do clube e do tamanho que ele tem, que é um grande jogador, um jogador que vai estar na Copa do Mundo, o maior artilheiro da seleção holandesa de todos os tempos, e logicamente é um jogador que tem um peso, né, grande pelo que ele vale de verdade, pelo que ele produz e pelo que ele tem de imagem também que agrega ao clube. No momento oportuno a gente vai conversar, né, e ver esses caminhos. O que eu espero é que ele esteja o máximo em campo, o máximo ajudando, o máximo de minutos possível, para que ele possa dar ainda mais alegria para a torcida corintiana. Boa tarde, Marcelo Paz, Leonardo Rodrigues da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre o Maicon, né? Corinthians que tinha um acerto no fim do ano, né, após o título da Copa do Brasil para a permanência do Maicon. Após a sua chegada, isso mudou. Eu queria saber qual que foi a conversa entre você e o Maicon, se teve uma conversa com o próprio técnico Dorival Júnior, até porque a gente sabe que o Maicon era um homem de confiança do treinador. Obrigado. Bem, o Maicon, jogador que tem uma história no clube, né, que foi capitão da última conquista, formado na base do Corinthians, e não foi possível a permanência dele porque extrapolou os limites financeiros de uma negociação. Esse é o ponto, né? Não estava tudo acertado até eu chegar. Se tivesse tudo acertado, já estava acertado, já teria sido renovado, né? Eu cheguei, eu fui anunciado no dia 27 de dezembro e comecei a tratar da situação do Michael, acho que 28 ou 29, não lembro. Já estava no finalzinho do contrato dele e a situação não fluiu, né? Infelizmente não fluiu porque a gente tem a responsabilidade financeira e seguimos a responsabilidade financeira. O que talvez não seja o ideal é que a gente estava tratando de uma renovação e houve oferta para outros clubes. Não foi oferta de outros clubes, foi oferta para outros clubes. Então isso causa uma situação que não seria ideal. Mas é um grande atleta, veio aqui, abraçou a gente, desejo sucesso para ele no Atlético Mineiro, ele deixa um legado muito interessante. Tentei que ele ficasse sim, conversei com ele pessoalmente, liguei, tudo que se pôde fazer. Mas temos um limite, temos que respeitar o limite. O Corinthians está acima de todos, né? E eu tenho certeza que ele sai com as portas abertas, com um legado muito interessante e fez uma escolha que a gente tem que respeitar. E torcer para que ele seja feliz no Atlético Mineiro, menos contra a gente. Marcelo, aqui na sua esquerda, aqui por João Neves na rede oficial. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil na temporada passada e isso traz muitos olhares do mercado para os jogadores das categorias de base, para outros jogadores, como é o caso do Hugo, o caso do Yuri. Como está o planejamento do Corinthians para a manutenção desse elenco que levantou 2 taças na temporada passada, o Paulista e a Copa do Brasil? Bem, a ideia é manter grande parte do elenco. Agora, para o equilíbrio financeiro também tem que ter venda. Isso é algo que qualquer clube de futebol no Brasil, ele tem que ter venda para equilibrar o orçamento. E o Corinthians, que passa por uma reestruturação, vai ter que fazer venda. O que a gente tem que fazer é a melhor venda possível e já tendo a reposição, né, para não ter a perca técnica. Essas propostas maiores, elas chegam para o presidente, ele trata comigo, a gente divide, é uma decisão de clube. Logicamente, para ter
resultado esportivo, para ter conquista, vamos manter o máximo do elenco, vamos qualificar esse elenco, e naturalmente vendas vão ocorrer, né? Isso está previsto no orçamento. Se não vender jogador, não cumpre orçamento. Não tem como, isso é impossível, está previsto lá. É fazer a melhor venda possível, são grandes ativos, e como você bem falou, Corinthians numa crescente, uma marca extremamente forte a nível mundial, jogadores jovens, talentosos que temos aqui, que o mundo inteiro quer, então é fazer a melhor venda possível. Eu acredito que esse ano deva ter a maior venda da história do clube. Vamos esperar ao longo do ano. Marcelo, aqui do seu lado direito. Aqui. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Seja bem-vindo ao Corinthians. Eu queria uma opinião sua, enquanto um dos grandes gestores dos últimos tempos no futebol brasileiro, né? Que você fez parte de um Fortaleza com um modelo tradicional de futebol, participou da mudança para a gestão de SAF, que agora, pelo menos nos últimos relatórios do Fortaleza, parece que eles deram algum parecer que talvez fique inviável o modelo que está lá. O que você pensa sobre o modelo SAF, o modelo tradicional de futebol, na questão de gestão, na questão do jogo, de montar elenco, o que é melhor para vocês trabalharem? Obrigado. Olha, eu vejo a SAF como uma boa lei, certo? A SAF é uma lei que foi criada para permitir que os clubes de futebol saiam do modelo associativo, virem um modelo empresarial que possa receber investimento. E o investimento dando segurança jurídica a quem investe, seja o capital nacional, seja o capital externo. Então a lei é muito boa, tanto é que muitos times entraram. A gente fala dos mais famosos, mas tem mais de 100 SAFs no Brasil. Mais de 100. Em cidades menores, Santa Catarina tem muito, Espírito Santo tem muito, Paraná tem muito. Então no Brasil inteiro tem SAF. Então é um modelo interessante e dá alternativa. O clube pode ser associativo e o clube pode ser empresa. Não vou cravar que um é melhor do que o outro, porque existem várias formas de ter sucesso fazendo a mesma coisa. Existem várias formas de fazer uma entrevista coletiva, existem várias formas de perguntar, existem várias formas de fazer um podcast, existem várias formas de dirigir um time de futebol. Você pode ganhar com um time mais propositivo, mais reativo. Então existem várias formas de fazer gestão no futebol. Nós temos casos de clubes associativos que são extremo sucesso. Na Espanha, por exemplo, Flamengo é um grande exemplo de sucesso, é um clube associativo. E temos casos de clubes, empresas ao redor do mundo que faliram, quebraram e teve que ser vendido. Então pode ser bom como SAF, pode ser bom como associativo. O que vai valer é a cabeça das pessoas e o comando das pessoas que estão ali. O que é talvez uma vantagem da SAF? A SAF consegue projetar mais a longo prazo. O dono da SAF, vamos lá, dando exemplo aqui, claro, o Cruzeiro, que hoje é uma SAF, que tem o Pedrinho como dono, ele consegue visualizar 5 anos à frente, 10 anos à frente, porque ele é o dono e deve estar ali. E às vezes no clube associativo, os tiros são mais curtos, né? As decisões são mais curtas, estão impactadas com a eleição que vai vir, estão impactadas com o mandato. E não é às vezes as decisões, muitas vezes são impactadas por isso. Então tem essa vantagem também. A desvantagem é, se você tem um dono que não é bom, vai ser muito pior. Porque a pessoa, de repente, não tem o amor ao clube que os dirigentes tradicionais têm, né? Vai largar em qualquer situação, vai vender, porque é dele, ele pode vender para quem quiser, vai vender para alguém que, de repente, não tem o amor pelo clube. Então, tudo isso tem que ser muito amarrado. Estou falando isso conceitualmente, tá? Não estou falando de Corinthians, até porque essa área não é nem minha dentro do clube. Estou falando conceitualmente. Tudo isso tem que ser muito amarrado no acordo de investimentos. Quando você vai fazer a venda, o acordo de investimentos tem que deixar muito determinado tudo que protege o clube que vai se tornar uma SAF. Marcelo aqui, boa tarde, seja bem-vindo, Bianca Molina, seja bem-vindo a São Paulo, Bianca Molina, TNT Esportes. Queria voltar na pergunta inicial sobre como o Corinthians está trabalhando no mercado de transferências agora. Tu falaste em duas opções, 2 jogadores por posição. Na temporada passada, a gente sabe que em dado momento, ali na janela de meio de ano, o Dorival Júnior ele pedia pelo menos 4 posições. A lateral era uma delas, um ponta, um meia, um zagueiro. O Corinthians já tem um acordo encaminhado com o Gabriel Paulista. O elenco não mudou muito de lá para cá, né? Então eu imagino que essas lacunas continuem precisando ser preenchidas. Queria saber se é mais ou menos em cima disso que o Corinthians trabalha em relação à prioridade, se a lateral direita é uma delas, já que em 2025 o Mateuzinho não chegou em nenhum momento a ter um reserva imediato, e em que pé está e se ainda está havendo uma negociação do Corinthians com o Santiago Arias. Obrigada.
Você foi muito... Bianca, né? Prazer, Bianca. Você foi muito correta aí na análise. Lateral direito é uma necessidade, porque só tem o Mateuzinho, que é um grande jogador, está numa fase espetacular. Mas tem que ter alguém para revezar com ele, né? Para estar junto com ele, então é uma necessidade. O Arias é um nome que foi falado, mas não há uma negociação em curso. É um nome que foi falado, está livre, né? Terminou lá no Bahia. A gente conhece o jogador, todos nós do departamento de futebol conhecemos, mas não tem uma negociação em curso no momento. Temos a necessidade, sim, de velocistas, temos a necessidade de jogadores pelo lado do campo. Tem o Dieguinho, que eu acho um excelente jogador, uma promessa que acredito que esse ano vai deslanchar bastante. O Vitinho também joga pelo lado, às vezes mais por dentro, mas há uma necessidade de jogadores nessa função. Então, você foi muito correta aí de apontar essas necessidades que já tinham sido identificadas no ano passado e que a gente está trabalhando dentro do mercado. Marcelo, boa tarde. Alexandre Gimenez, Portal Meu Timão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria falar sobre esse seu namoro com o Corinthians. Por que não deu certo aquele primeiro convite há 2 anos atrás? E agora, o que foi determinante para você vir, mesmo o pessoal no Fortaleza ali querendo a sua permanência, né? Obrigado. Bem, obrigado. Um abraço a você. Em 2024, o convite foi no meio da temporada. E aí eu não me permitiria sair do Fortaleza no meio da temporada, não acharia correto. O trabalho estava em curso, né? E foi um ano, inclusive, que a gente terminou em 4º lugar do Brasil, com vaga direta na Libertadores. Esse ano o convite veio no meio, terminando a temporada. Quando eu aceitei o convite, o Fortaleza não tinha feito nenhum treino ainda. O Campeonato Cearense só começa no final de semana e a Série B, que é o campeonato mais importante, só começa em março. Então entendi que havia tempo necessário para uma mudança, uma transição, sem causar um prejuízo maior à instituição. Então eu entendi que aquele era o momento e eu já tinha o desejo, sim, de uma mudança profissional. Isso eu já tinha externado a algumas pessoas. Foi um ciclo muito longo, de 11 anos, que todo ciclo longo ele traz muita coisa boa, mas também traz desgastes naturais, né? E mudar de áreas faz bem, e é o que eu fiz, mas foi no momento que eu entendi que era válido, porque era uma transição, então ainda tinha muito tempo para chegar novas pessoas, para implantar uma nova metodologia, fazer processo de contratação, fazer o planejamento ao redor do ano. Então, entendi que era o momento ideal. E também devo dizer que o convite do presidente Osmar também teve muito peso, né? Teve muito peso, porque eu já vi ali o clube num caminho de crescente, né, de reestruturação, de equilíbrio financeiro. Isso também foi um fator importante para mim. Marcelo Paz aqui, da Natália da Casa TV. Boa tarde. Eu queria que você atualizasse sobre o Andileri, né? Porque eu sei que o Corinthians está em negociação com o jogador, que teve o seu contrato encerrado. E ainda sobre negociações, você disse que esse ano o Corinthians poderia fazer a maior venda da história. E se tem algum jogador que você acha que tem esse potencial? O Roberto, por exemplo, Breno Bidon, Guinegão. Se tem algum jogador desse elenco que você acha que tem esse potencial? Obrigada. O Angileri, no momento, não, a negociação está parada. Não tem uma negociação em andamento. E aí, sempre respeitando os limites financeiros do Corinthians. A gente vai sempre respeitar isso, né? Temos um orçamento a cumprir, temos 2 laterais no elenco. É um grande jogador, o Angileri, a gente gosta dele, a gente sabe do que ele fez aqui, mas a gente tem o nosso limite, respeita, é normal do mercado esse tipo de situação, mas a situação está parada no momento. Você citou Bidon e Uri Alberto, Guinegão, acho que o André também tem um potencial muito grande. Muito grande. Dieguinho, tendo minutagem, que naturalmente pode vir a ter, também tem um potencial muito grande. O Corinthians tem ativos excelentes, tem grandes ativos, e que a gente tem que primeiro fazer o retorno esportivo para depois fazer o retorno financeiro. Esse é o ciclo, esse é o caminho. Retorno esportivo, depois retorno financeiro. Então, naturalmente deve ter venda, porque o orçamento prevê isso. A gente tem que trabalhar com inteligência, valorizando a marca, fazendo uma boa venda e trabalhando a reposição para não ter perda esportiva. O mais importante é ganhar jogo, é alegrar a fiel torcida. Eu estou louco para chegar domingo, inclusive, para pela primeira vez estar ali em Itaquera com aquela massa a favor, né? Como eu falei no outro momento, quero cantar o Poporó Popó com a galera. Já botei minha filhinha quando eu estava em Fortaleza, depois do anúncio aqui, cantando o Poporó Popó com ela. Ela adorou, né? Adorou. Então, realmente é viver tudo isso, né? Viver com alegria, com entusiasmo e vir para cá para vencer, né? Mais um nordestino que vem para vencer, como foi Rivaldo,
que veio aqui para vencer, como outras pessoas. Eu vim para cá para isso, né? Deixei minha família lá, deixei tudo que eu tenho, uma cidade maravilhosa que eu amo, que é Fortaleza, mas estou aqui feliz de corpo e alma para fazer história, é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu almejo. Sei que não é fácil, conheço os caminhos do futebol, sei que são altos e baixos, roda gigante, mas a gente tem a resiliência para encarar e com o apoio dessa torcida espetacular, que é a do Corinthians, eu acho que a gente tem muita possibilidade aí de fazer um trabalho. Marcelo aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Boa sorte e bem-vindo. Você falou que vai ter vendas, né? Prevê no orçamento vendas. E vindo para o CT, saiu a notícia que o Corinthians recebeu uma proposta da Lazio pelo Yuri Alberto de algum valor. E pode se tornar a proposta maior da história, venda da história do Corinthians, como você falou. Tem possibilidade do Yuri sair nessa janela, só no meio do ano? Como que você vê? Já que ele fez 2 gols em finais, enfim, você acha que o esportivo, o lado esportivo do Yuri foi entregue e está na hora dele sair? Como que você vê essa proposta e se realmente chegou? Obrigado. Grande jogador, um atacante com qualidades raras, né? Porque ele tem velocidade, ele tem infiltração, ele tem gol, ele tem assistência, ele se entrega o tempo inteiro, ele não se abate quando erra e todo mundo erra. Então ele tem personalidade para jogar no Corinthians, um grande jogador. Que tem sim já uma história, uma entrega esportiva. Houve a proposta sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians. O Corinthians espera um valor maior, né? A proposta está com o presidente Osmar e eu tive acesso, não vou aqui revelar valores porque isso é prerrogativa do presidente, mas sim houve a proposta e não atende ainda a necessidade do Corinthians, pela grandeza do jogador e pela importância que ele tem no nosso elenco. Oi, Marcelo, Silvestre da Gazeta. Apuramos nas últimas horas que, obviamente, o presidente do Tajeres, do clube argentino, está muito bravo pela dívida para com o Garro, do Corinthians para com ele, em relação a Garro, e que essa dívida não está em 3 milhões de dólares, e sim mais ou menos o dobro. Queria que você falasse a esse respeito, por gentileza, porque é mais um processo que pode em breve estourar virando Transferban. O presidente do Tajeres é Andrés Fassi, né, um dirigente histórico lá e tem um comando bem forte lá no Tajeres. Esse é um assunto administrativo, então não me cabe aqui, nesse momento, falar qual é o tamanho da dívida, quanto está. O que eu tenho certeza é que o Corinthians está com muita boa vontade de saldar tudo, dentro de uma responsabilidade. Dentro de uma responsabilidade. E aí a gente conta muito com toda a rede de apoio que tem o clube para gerar receita. O Corinthians tem que gerar mais receita ainda em todas as suas ações. Mas como é um assunto administrativo, eu vou me permitir a não aprofundar, até porque não é uma área que vai ser eu que vai lá trabalhar para resolver e que, pelo que eu vi nesses poucos dias, é uma área que está sendo muito bem conduzida, não é à toa todos os pagamentos que foram feitos, todas as dívidas que foram quitadas em pouco tempo. Boa tarde, Marcelo. José Eduardo, da Agência O Timão. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. Em relação às especulações de mercado, né? Saíram notícias essa semana em relação ao Mandaka, revelado pelo clube, e um possível interesse, e também o Dieguinho do Ceará. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre se realmente teve esse interesse, já houve esse contato com os empresários, jogadores, times. São 2 jogadores que a gente conhece, que a gente acompanha, que fizeram uma Série A bem interessante. O Mandaka, inclusive, é cria do Corinthians, né? Saiu aqui do Terrão. Já vem no Juventude há alguns anos. O Dieguinho jogou no Goiás, jogava como lateral direito, foi para o Ceará mais como volante, fez um bom trabalho também. A gente está observando o mercado, são possibilidades mais amplas, né? Mas são nomes que se observa e que eventualmente possa ter algum tipo de negociação, mas não que necessariamente agora esteja tendo negociação em curso. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Pedro Ramiro, aqui da Record. Talvez uma das maiores reclamações do torcedor corintiano nos últimos anos é que os últimos dirigentes eles não tinham tanta articulação na CBF. Isso é, poder de decisão, participação nas decisões, e que o Corinthians acabou ficando um pouco de lado em algumas decisões da CBF. Qual que é a tua opinião sobre isso e de que forma você acha que você pode ter uma certa força nesse sentido ali no diálogo com o Samir Chaldi e também com a entidade máxima do futebol brasileiro? Bem, primeiro eu gostaria de dizer que o presidente Samir está fazendo um bom trabalho. Em pouco tempo ele fez mudanças corajosas que precisavam ser feitas no futebol brasileiro, calendário, fair play financeiro, profissionalização de arbitragem. Agora mesmo está numa viagem internacional com dirigentes da Série A e B,
para conhecer práticas de mercado nas grandes ligas. E eu quero aqui de público reconhecer e parabenizar esse trabalho. E entendo que já está em curso uma mudança nisso. O presidente Osmar, ele já está com um contato muito bom com toda a cúpula da CBF, com as pessoas que decidem, né, os caminhos do futebol brasileiro, e o Corinthians tem que ser um protagonista. O tamanho e a grandeza do Corinthians, o Corinthians tem que ser escutado em tudo, tem que ter voz ativa, tem que participar, porque é um clube enorme, é um clube absurdamente grande, e essa força tem que se refletir também na entidade máxima do futebol brasileiro, que é a CBF. E o presidente Osmar, inteligente que é, hábil que é, já está fazendo isso. E aí é uma prerrogativa presidencial, institucional. É ele que tem que conduzir isso. Se ele quiser que eu esteja ao lado dele, estarei. Disse ao presidente: presidente, estou aqui para o futebol, mas se você quiser que eu esteja ao seu lado para buscar um apoio, um patrocinador, uma conversa com... eu estarei ao seu lado para lhe ajudar. Se ele quiser que eu esteja ao lado dele em situações institucionais, assim o farei também. Mas é uma prerrogativa dele e que eu vejo que ele está fazendo muito bem. Marcelo, boa tarde. Lucas Bolfer, do canal Savidril. Bem-vindo, boa sorte. Pegando um gancho nessa parte que você respondeu de influência, né, em assuntos externos, sobre base, né? Como é que vai ser as suas competências aqui dentro do clube, se você vai ter alguma? E eu pergunto isso que, como você disse, né, o Corinthians tem muitos ativos na base, mas hoje o Corinthians está fora do movimento de clubes formadores, devido a problemas que aconteceram no passado da gestão antiga, e se você entende que com a sua influência você conseguiria ajudar a reverter essa situação. Quero ajudar a reverter, Lucas. Acho que o Corinthians não pode estar fora. Conheço o movimento de clube formador, conheço muita gente ligada à base no Brasil, e acho que a nossa presença aqui ajuda também nessa interlocução com quem já está no departamento de futebol. O Renan é perito também, conhece demais tudo isso. Fui muito bem recebido pelo Damiani, me mandou mensagem, trocamos já algumas palavras, e a gente vai acompanhar a base. A base tem uma gestão, né, o Damiani, que é o executivo que está lá, mas essa interlocução da base com o profissional é fundamental. Hoje a gente tem aqui vários jogadores no elenco que vieram da base recentemente. Temos um time disputando a Copinha, tem competições internacionais que o Corinthians disputa, Campeonato Brasileiro, e a estrutura facilita, porque é muito perto, né? É só atravessar aqui e acompanhar, estar mais próximo. Então, vamos acompanhar, vamos estar perto, entender, ajudar. O Corinthians sempre revelou muitos jogadores, tem que continuar assim, porque o maior ativo no futebol é minutos em campo. O jovem que tem minutos em campo vale muito. É assim em qualquer lugar do mundo. E o Corinthians, vocês devem ter acesso a essa estatística, no ano de 2025 foi o clube que mais utilizou a base na Série A. Mais utilizou. Tem essa estatística do SofaScore, Corinthians líder do clube com minutagem da base. Então, é fundamental, né, que a gente esteja conectado, fazendo investimento, captando jogador, desenvolvendo jogador, para que isso seja um ciclo positivo, virtuoso. Marcelo, aqui à sua esquerda, aqui, Fábio Lázaro do UOL. Primeiramente, bem-vindo a São Paulo. Em relação aos últimos dias, o Corinthians contraiu um empréstimo de 70 milhões de reais junto à Liga Forte União, usando, né, recebíveis como garantia da Liga Forte União. E você é uma das lideranças da Liga Forte União, inclusive, que a gente até andou apurando nos últimos, né, um pouco antes da sua chegada, que o seu papel de liderança frente ao grupo foi preponderante para o Osmar te escolher. Primeiramente, qual foi a sua influência para o Corinthians conseguir contrair esse empréstimo? E como que você vai separar nesse momento o papel de executivo do Corinthians e de liderança, de presidente da Liga Forte União, para que não haja algum conflito de interesses, por exemplo? Bem, esse é um assunto também administrativo, mas eu não vou me furtar a comentar sobre isso. Não tive nenhuma influência, zero influência nessa questão financeira, e nem tenho acesso a ela aqui no Corinthians. Então, aqui no Corinthians a minha questão é futebol. A LFU, que hoje é FFU, não é mais LFU, tem uma governança muito bem estabelecida, que passa por aprovação dos clubes para qualquer ação. Então, nunca será uma prerrogativa do presidente ou do CEO que estiver lá. É um condomínio. É um condomínio que tem o seu estatuto e dentro desse estatuto tem as possibilidades para qualquer clube. Então, zero influência, posso garantir nisso, posso garantir. E essas questões financeiras, elas ficam mais até com o investidor do que com... A LFU não tem dinheiro, a FFU não tem dinheiro em caixa.
Quem tem dinheiro em caixa é o investidor. E é ele que decide, né, essas possibilidades. E sobre essa questão de conflito de interesses, eu estive presidente da LFU, agora FFU, por muito tempo, sendo presidente do Fortaleza e CEO do Fortaleza. Então é da mesma maneira, não tem conflito de interesse. Fui escolhido pelos pares. Inclusive vai ter uma eleição agora na FFU em janeiro e pode ser um outro nome, né? Nem sei como é que vai ser isso. É tão estável lá, a coisa funciona tão tranquila que não tem disputa política lá, não tem confusão, não tem um querendo dificultar a vida do outro. Então, garanto que participação zero, por uma questão institucional e estatutária, e que, caso permaneça nessa função, não tem interferência nenhuma por uma questão profissional, e já provei que isso é possível, porque no Fortaleza nunca foi dito que quando eu estava lá teve qualquer benefício para o Fortaleza. Aqui, Marcelo, seja bem-vindo ao Esporte Clube Corinthians Paulista, Leonardo do Casal Coringão Podcast. Marcelo, você bate muito na tecla do apoio da torcida, né? A Fiel ela sempre esteve presente, mesmo nos piores momentos. Mas o apoio ele não pode ser com uma cobrança cega, né? Então a torcida queria saber o que exatamente a torcida pode cobrar de vocês para continuar apoiando. Como equilibrar esse pedido de apoio com uma realidade em que a política interna muitas vezes atrapalha e dentro de campo o torcedor ainda vê alguns jogadores às vezes até escolherem o jogo. Obrigado. Bem, essa questão de escolher jogo eu desconheço. O apoio da torcida do Corinthians, ele sempre teve isso, quem estava jogando contra percebe isso, que a torcida que canta os 90 minutos não vai durante o jogo, apoia, lota estádio, invade quando é em outros estados. Inclusive, vou aproveitar aqui já para convidar para a gente fazer a invasão em Brasília. Vamos invadir Brasília. Invadimos o Maracanã lá em 76, né? Invadimos o Maracanã no Mundial de 2000. Então temos que invadir Brasília nessa final da Supercopa aí contra o Flamengo. É meio a meio e a torcida corintiana tem que ir lá mostrar a sua força. Isso é fundamental. E quando eu falo de apoio, é justamente para que as questões políticas não sejam preponderantes. É o torcedor dar o respaldo a quem está trabalhando no futebol do clube, que é o que mais importa, que o que mais importa aqui é o Corinthians ganhar jogo. Isso é o que importa, isso é o que deixa todo mundo feliz, isso é que impacta 30 milhões de pessoas ou mais. Isso é que faz na segunda-feira, se a gente ganhar da Ponte Preta, as pessoas amanhecerem melhor em casa e trabalhar melhor, a autoestima elevada. Então nada pode atrapalhar isso. Nada é mais importante do que isso. Então é esse apoio que a gente pede, para que a gente tenha tranquilidade para trabalhar focando no futebol e entrega de resultado. E você falou de escolher jogo, eu desconheço isso, não vejo isso. Existem rodízios que são feitos por uma questão física, por uma questão fisiológica, por uma necessidade. Eu estive conversando com os diversos setores do clube. Inclusive, quero parabenizar profissionais competentes, equipe qualificada, gente de nível intelectual e com desejo de fazer mais. O que eu mais ouvi foi, a gente quer melhorar esse setor aqui, a gente quer comprar um equipamento novo, a gente quer estender esse espaço, a gente quer fazer um projeto científico aqui no clube. Isso me motivou ainda mais, porque eu cheguei e não vi ninguém acomodado, apesar de um título. E a gente não pode se acomodar. O que passou, já passou. Tem que ganhar de novo. Quadro na parede está lá. Já mudamos o número ali no corredor nosso. Não eram mais 3 quadros do Copa do Brasil, não. Já está a 4, já tem um número novo lá. Tem que buscar sempre estar vencendo. O desejo de vencer é fundamental no futebol. E eu vi gente muito qualificada. E essas pessoas qualificadas avaliam que o jogador pode jogar 30 minutos, ou 50 minutos, ou 100 minutos, ou não pode jogar naquele dia pelo risco de lesão. Então eu acredito que essas escolhas sejam técnicas, sejam escolhas baseadas na ciência dos vários profissionais que tem aí que são competentes. E que espero também nesse trabalho, falei muito de vitória, de buscar conquista, mas também deixar um legado estrutural, que a gente possa melhorar ainda mais a boa estrutura que tem aqui, mas que os profissionais estão desejosos de algo a mais. Isso é muito bom. Marcelo, aqui à sua esquerda, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Boa tarde. Queria te ouvir especificamente mais uma vez sobre um jogador do mercado de transferências, o Félix Torres, que no ano passado acabou recebendo muitas críticas e recebeu algumas propostas para se mudar nessa temporada em um contrato de empréstimo. Queria que você falasse a condição do jogador e no âmbito macro. O Corinthians teve muitas saídas, não renovações, empréstimos, contratos rescindidos e por enquanto só uma chegada.
Dá para dizer para o torcedor que a porta está fechada em um primeiro momento para que o elenco seja reforçado e depois se pense em saídas? Ou é a hora de fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Obrigado. Bem, Félix Torres tem sim uma situação de negociação com o Internacional, afirmo isso, é um jogador que deve seguir algum caminho, é um atleta de qualidade, um atleta que participa da sua seleção nacional, mas nesse momento perdeu um pouco de espaço, né? Temos outros 4 zagueiros, teve a chegada também do Gabriel, então, naturalmente, são idas e vindas do futebol que fazem parte. E sim, o desejo agora é de trazer, né? De trazer, de reforçar, de qualificar, de ter o elenco com mais peças, com mais robustez para o Dorival. Só que a gente tem que trazer com responsabilidade. Não adianta a gente estar aqui, não, já fizemos 5 contratações. Que contratações? Foi contratação ou foi reforço? Tem que reforçar, tem que qualificar, né? Tem que elevar nível, tem que incomodar o jogador que está ali, que é bom, mas tem que ter a sombra, tem que ter uma disputa positiva. Então a gente tem que ser criterioso, porque o ano é longo. E o período de contratação é agora. Se a gente contrata errado, vai sofrer. Vai ter gasto para o clube, vai ser difícil de tirar. Então é o cuidado que está se tendo para formar um elenco qualificado dentro das condições financeiras. Gabriel atende isso e os demais que devem vir e virão também vão atender essas possibilidades. Boa tarde, Marcelo. Aqui à sua direita aqui. Tudo bem? Cross, 10º, Flow Esporte Clube. Bom falar com você novamente. Seja bem-vindo ao Corinthians, tá? O Corinthians vive uma crise econômica muito grande e bom você falar em torcida porque é o principal ativo do clube, né? Aliás, para qualquer clube. E hoje a gente se vê numa necessidade não só de reforçar o elenco, como você bem falou, como também essa dificuldade acaba atrapalhando na maioria das vezes. Qual que é o planejamento hoje para não errar nos atletas, como você bem falou, trazer jogadores que sejam o tal do custo-benefício, só que reforcem, e ao mesmo tempo conter a expectativa da torcida, porque o torcedor ele sempre trabalha com a expectativa. A expectativa são grandes jogadores, são Memphis. E trazer Memphis da vida, a gente sabe que é muito difícil, inclusive se discute muito aqui o quanto que é difícil manter um jogador como esse. Apesar de saber que o Memphis está à altura do Corinthians. Então, qual é hoje o planejamento para de fato não errar, como você bem falou, mas ao mesmo tempo trazer bons jogadores à altura do Corinthians? Primeiro, eu acho que a comunicação é fundamental. Alinhar essa expectativa. Então, esse ano o Corinthians não vai fazer contratações milionárias. Não vai fazer. Não vai, 5 milhões de euros, não sei quantos milhões de luva, contrato de 5 anos. Dificilmente vai ter uma situação assim. E aí vem a criatividade do setor do futebol, junto com o professor Dorival, de identificar nomes de qualidade que entreguem resultado em campo. Contratação, ela é muito boa, até ser anunciada. Na hora que é anunciada, a primeira pergunta, e a próxima? É desse jeito. Então, o que importa é ganhar jogo. É trazer jogadores que ajudem a ganhar jogo, a dar resultado esportivo, a dar orgulho ao torcedor. Claro que para isso tem que trazer jogador qualificado. E é isso que a gente vai buscar dentro dessa realidade. Mas é um ano que dificilmente vai ter uma grande estrela, um investimento assim maior, porque talvez foram esses investimentos que trouxeram o clube, isso falando de muito tempo, né? Há uma situação financeira hoje que requer cuidado e que já está sendo cuidada, né? Então a gente está aqui falando de um transfer ban e eu tenho a pergunta do Tadieres. Então, esse tipo de situação que a gente tem que começar a reverter, né? Formar ativos, ter um time dentro do orçamento, trazer jogador da base para jogar, porque tem qualidade na base do Corinthians, a prova está aí, né, nesses jogadores que nós já citamos aqui, e comunicar ao torcedor que vai ser dessa maneira. O torcedor entender que vai ser dessa maneira. Eu vejo na torcida do Corinthians um nível de consciência de que o clube precisa ter responsabilidade financeira. Isso é muito difícil, mas eu já vejo no torcedor corintiano o nível de consciência disso, de que tem que equilibrar o time, tem que equilibrar o clube, que tem que pagar despesa, que não pode contratos absurdos, e a gente está aqui para fazer isso também. Agora, sabemos que futebol é ganhar jogo. Se a bola não entrar, se não ganhar jogo, tudo vira contra. E aí é onde tem que ter lucidez, da nossa parte, que somos profissionais, e também do torcedor, de entender que não vamos ter um elenco milionário, mas vamos ter um elenco extremamente competitivo. Marcelo, aqui à tua esquerda, Edgar Alencar da Globo. Acho que Vini me disse que eu vou até fechar aqui a
a entrevista, você abriu dizendo sobre juventude, acho que Silvestre, Belo e eu, acho que puxamos um pouco de cabelo branco, a média para cima aqui. Minha pergunta, Marcelo, objetivamente, ou duas, o torcedor que te vê aqui te assiste ao vivo, depois vai te ler tanto a sua primeira entrevista coletiva, falando em planejamento, em responsabilidade. Isso significa objetivamente também uma folha mais enxuta, um time mais barato do que o ano passado? E vejo aqui também o Renan, que é um craque de observação de mercado. Quero te perguntar também sobre dinâmica. A tua experiência tão vitoriosa, inclusive passando por dificuldades orçamentárias, Série C no Fortaleza, sua agenda, essa sua experiência também de captar jogadores com esse perfil, isso também vai ajudar nessa nova dinâmica que você está construindo no Corinthians? Obrigado e boa sorte. Edgar, no orçamento do clube, ele prevê sim alguma redução a nível de folha, mas essa redução ela pode ser minimizada com as vendas. Então, de acordo com o que entra mais dinheiro com venda, pode ter mais orçamento para o departamento de futebol. Então, é achar esse equilíbrio. E acho que sim, a minha vivência trabalhando com orçamento menor do que o Corinthians, trabalhando com a realidade que sempre teve a necessidade de criatividade, achar soluções fora da caixa, que não seja necessariamente ter milhões e milhões para contratar, eu entendo que ajuda sim. Mas tem muita gente boa dentro do departamento de futebol do Corinthians. O Renan, como você bem citou, o departamento de inteligência do clube, tive lá um trabalho primoroso, né, com dados, com estatísticas, com informações, com relatórios. A comissão técnica do Dorival também tem pessoas que têm estudo de mercado. Então, esse conjunto de situações nos leva a buscar fazer as melhores escolhas. E aí, vou repetir o que eu já tinha falado aqui. A marca Corinthians atrai muito. Está aqui tem muitos jogadores que querem estar aqui no Corinthians, principalmente no momento de uma crescente, no momento de uma reestruturação, de que o clube passa uma mensagem diferente para o mercado do que o que se vinha ultimamente, mas ainda com desafios, sabemos que tem desafios, mas os jogadores querem estar aqui. O salário está em dia, isso é fundamental, o presidente Osmar preza muito por isso. Isso faz com que a gente, junto com o departamento, possa achar essas soluções que o clube precisa nesse momento. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigado, gente.